Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês aqui em Lima, Peru, nesta noite, para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver as profecias correspondentes a este último dia e compreender essas profecias neste tempo e receber os benefícios de entender estas profecias. Para isso, quero ler em São Mateus, capítulo 13, versículo 10 em diante, onde diz: Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta noite é os mistérios do reino dos céus sendo revelados à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam como aqui Jesus Cristo nos ensina que a uns é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros não é dado, não é concedido conhecer esses mistérios do reino dos céus. Agora, a quem é dado a conhecer, é revelado os mistérios do reino dos céus? Ali estavam seus discípulos crentes em Cristo nosso Salvador. E em São João, capítulo 3, Cristo nos fala, quando fala a Nicodemos, dizendo, Cristo, aqui nesta passagem do capítulo 3 de São João, diz essa passagem: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender o reino de Deus. Quem não pode entender o reino de Deus? Os que não nascem de novo. E quem são os que nascem de novo? Vejam vocês. Continua dizendo a Escritura. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, aqui podemos ver que Cristo fala a Nicodemos do novo nascimento e diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender. Consequentemente, não pode entender os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. E
Os mistérios do reino do céu são os mistérios da igreja do Senhor Jesus Cristo. E desses mistérios Cristo falou em diferentes parábolas, e por isso encontramos a parábola do trigo e do joio. O trigo representa os filhos do reino, que são os membros do corpo místico de Jesus Cristo, os filhos e filhas de Deus, os quais creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo, nasceram, consequentemente, da água e do Espírito. Essas pessoas têm a promessa de entender os mistérios do reino dos céus, os mistérios da igreja do Senhor Jesus Cristo, que estariam se realizando de era em era, e de dispensação em dispensação. Conhecer os mistérios do reino dos céus, dos membros desse corpo místico de crentes, é realmente um privilégio muito grande. Saber que essas pessoas têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e que cada uma dessas pessoas tem um tempo no qual é manifestado na terra em um corpo mortal, corruptível e temporário, para fazer contato com a vida eterna, fazer contato com o programa divino e entender estes mistérios do reino de Deus, e assim receber Cristo como seu Salvador e receber seu Espírito Santo, e assim entrar no corpo místico de Cristo e entrar no reino dos céus, ou reino de Deus, e serem colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus, e ter colocado nosso corpo teofânico que recebemos quando nascemos de novo, tê-lo colocado onde? Na sexta dimensão, mas manifestado em e para nós, no tempo em que vivemos, e por meio dessa manifestação, desse Espírito teofânico que recebemos, obtemos a revelação divina destes mistérios do reino dos céus. Agora, vejam vocês, quem são os que estão assinalados para entender os mistérios do reino dos céus. Mas diz, mas aos outros ou aos demais não é concedido, ou seja, aos que não estão nesse corpo místico de crentes, na igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo crido em Cristo e tendo recebido seu Espírito Santo. Os que não passaram por essa etapa não podem compreender os mistérios do reino dos céus, portanto, não podem compreender o programa divino que Deus esteve realizando em sua igreja, como Ele esteve chamando dentre os gentios um povo para seu nome, como de era em era. Enviou um mensageiro e, nesse mensageiro, nos enviou uma mensagem de era em era. E como cada era se cumpriu em cada território assinalado por Deus, e agora, chegando ao tempo final, olhamos para trás e podemos ver que a primeira era da igreja gentia se cumpriu na Ásia Menor e seu mensageiro foi São Paulo. A segunda era da igreja gentia se cumpriu em um território da Europa. Vamos ver se temos Miguel por aqui. Me parece que foi Hungria, Miguel? Hungria. E o mensageiro foi Irineu, um húngaro. O segundo foi francês, Irineu. Foi no território da França. Depois Martin, esse foi um húngaro, e o território foi Hungria. E vejam vocês, cada vez que se cumpria uma era, e Deus enviava o mensageiro dessa era, Cristo, manifestado em Espírito Santo nesse mensageiro, falava no idioma desse mensageiro. Vejam como Cristo esteve falando em diferentes idiomas por meio do mensageiro de cada era. E vejam como a obra de Cristo de cada era se origina no território onde Deus coloca esse mensageiro e onde desenvolve esse mensageiro seu ministério. E daí se estende depois a outras nações. Mas vejam como a maioria dos escolhidos de cada era estão no território onde Deus realiza essa etapa da sua igreja gentia. Depois, o quarto mensageiro foi Colombo, e isso foi onde, Miguel? Irlanda. E
e Escócia, e esteve falando por meio desse mensageiro no idioma do mensageiro, e esteve chamando e juntando os seus escolhidos nesses territórios, e daí se estendeu a mensagem a outros territórios. Mas vejam como são 5 etapas ou eras que Cristo realiza na Europa, ou seja, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem um grupo grande de europeus como parte do corpo místico de Cristo, os quais correspondem à segunda era, terceira, quarta, quinta e sexta era da Igreja Gentia. Depois encontramos que para a quinta era Deus enviou Lutero lá na Alemanha e Cristo em Espírito Santo falou em alemão por meio de Lutero. Depois, para a sexta era, enviou John Wesley lá na Inglaterra e falou em inglês, desse inglês da Inglaterra, e chamou e juntou seus escolhidos para essa sexta era. Vejam como na Europa, Cristo teve 5 manifestações através de 5 mensageiros que ele enviou em 5 eras diferentes. Depois, Cristo passou em Espírito Santo à América do Norte e enviou o seu 7º anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, com espírito e virtude de Elias, e por meio dele se manifestou Cristo e chamou e juntou os seus escolhidos da 7ª era da Igreja Gentia. E depois, vejam vocês, precursou também a segunda vinda de Cristo. Tudo isso ocorreu na América do Norte. E depois de ver a história dessas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, a pergunta é: e onde se encontra atualmente quando já transcorreram essas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia? Para onde Cristo foi? Para onde Cristo voou em Espírito Santo para estar manifestado no último dia, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta? Para onde Cristo foi no cumprimento de suas promessas correspondentes ao último dia, onde temos a promessa que o Filho do Homem virá com seus anjos, para quê? Para recompensar a cada um segundo as suas obras? E virá com os seus anjos para quê? Para chamar e juntar seus anjos com quê? Com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino. Vejam como nessa forma parabólica, Cristo assinala ou profetiza com parábolas as coisas que estarão acontecendo no último dia. Agora, qual é o território para a manifestação final de Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino? Assim como o lugar santíssimo do templo literal que Moisés construiu e o que Salomão construiu estava no oeste. Agora, Cristo estando no oeste, o oeste está composto pela América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. E a 7ª era da Igreja Gentia já se cumpriu na América do Norte, portanto, resta Cristo, América Central, América do Sul e o Caribe, para cumprir o resto das profecias correspondentes a este tempo final. E é a América Latina e o Caribe, o continente latino-americano e caribenho, quem tem as bênçãos de Cristo para o cumprimento dessas profecias correspondentes ao último dia. E é no continente latino-americano e caribenho que Cristo envia o seu anjo mensageiro com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, para, por meio do seu anjo mensageiro, falar no idioma dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. E, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, que são as coisas que ele diz aqui, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que nos revelará. Diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Esta porta é Cristo, é a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. É o 7º selo aberto no céu em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Mistério que antes não era conhecido no céu, porque Cristo disse, nem ainda os anjos sabem quando será o dia e a hora. O dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas agora, vejam vocês, ele disse que seria como nos dias de Noé, o dia em que o Filho do Homem viria e seria manifestado na terra.
E agora, estas coisas que em breve deve acontecer, está prometido que, por Cristo, que Ele nos revelará todas estas coisas, diz. E a primeira voz que eu vi como de som de trombeta falando comigo, aqui temos a voz de Cristo como uma voz de trombeta. Disse, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois dessas que aconteceram nas 7 etapas da igreja gentia. Agora, as coisas correspondentes ao tempo final, ao último dia, que devem acontecer, acontecem aqui em cima, na era da pedra angular e na dispensação do reino. Essas coisas são reveladas no último dia por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Vejam, ele prometeu em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, que ele as revelará àqueles que subam onde ele está, que suba a era da pedra angular. Essa voz que fala aí como uma trombeta é a voz de Cristo. É a mesma voz de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, que João escutou no dia do Senhor. João disse, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele está falando aqui no dia do Senhor, que é o 7º milênio, ele está falando com uma mensagem dispensacional. Isso é uma grande voz de trombeta, uma mensagem dispensacional. E agora, o que ele fala com essa mensagem dispensacional? As coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, todas estas coisas que são profetizadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento nas diferentes parábolas, provérbios, salmos e diferentes profecias dadas pelo Espírito Santo através dos seus profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Agora, todas estas coisas estão prometidas para serem reveladas aos escolhidos de Deus. Estes mistérios que estão profetizados para serem cumpridos no último dia, também está prometido que será aberto cada um destes mistérios para ser entendido pelos escolhidos de Deus, pelos membros do corpo místico de Jesus Cristo que estarão vivendo no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, é concedido conhecer os mistérios da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, quem é o véu de carne, o mensageiro que Cristo estará usando para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer? Que o diga o próprio Cristo em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. A quem envia? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 também nos dá testemunho Cristo dizendo, assim a Escritura. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as mesmas coisas que Cristo disse em Apocalipse capítulo 4, que nos revelaria se subíssemos onde Ele estava. E onde? Ele estaria no último dia, no dia do Senhor, no 7º milênio. Ele estaria aqui na era da pedra angular, porque essas outras 7 eras ou etapas da igreja gentia do Senhor Jesus Cristo já terminaram. E somente nos resta a era da pedra angular, a era do amor divino, a era perfeita, onde Cristo estaria falando com essa grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, e com essa mensagem estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no 7º milênio, ou seja, no último dia. Quantos de vocês sabiam que o último dia era o 7º milênio? Não sabiam, mas já sim sabemos, porque isso
já foi aberto, foi revelado. Quantos sabiam que os últimos dias eram o quinto, sexto e sétimo milênio? Não sabíamos, mas já sim sabemos porque isso já foi aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quantos sabiam que o lugar santíssimo no templo estava no oeste e o lugar santíssimo do templo espiritual está no oeste e corresponde à América Latina e o Caribe? Aos escolhidos latino-americanos e caribenhos? Não sabíamos, mas já sim sabemos. E assim como conhecemos por meio da mensagem do reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, o que foram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, agora conhecemos uma nova era, a era da pedra angular, coisa que não tínhamos conhecido antes, e não sabíamos que havia uma nova era, uma era eterna, a era da pedra angular, e assim como as 7 etapas ou eras da igreja gentia foram cumpridas em territórios em específico, territórios como para a primeira era, o território da Ásia Menor, para a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era, o território da Europa, e para a sétima era, o território da América do Norte, e agora, para a era da Pedra Angular, que território? A América Latina e o Caribe. Vem como tudo tem uma sequência, e como tudo enquadra perfeitamente com a Escritura? Vejam, o mistério do templo que Salomão fez e do tabernáculo que Moisés fez, nos mostra a construção da Igreja do Senhor Jesus Cristo, desse novo templo, um templo construído para Deus com os seres humanos. Templo que esteve sendo construído e as 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu e ao que está no céu. Porque todos esses templos representam ao que está no céu, ao templo de Deus que está no céu. E agora, o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu, e o que está no céu, agora no cumprimento desse lugar santíssimo do corpo místico de Cristo na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse templo espiritual corresponde ao território da América Latina e o Caribe. Corresponde à era da pedra angular, onde Deus teria os seus escolhidos sendo chamados e juntados no último dia por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, nos chamando com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. É a trombeta do Evangelho do Reino, neste último dia, proclamando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo em Espírito Santo à sua igreja, porque ele vem por sua igreja. Portanto, tem que vir à sua igreja. E vindo à sua igreja, ele fechará os olhos dos teólogos do tempo final, assim como em sua primeira vinda cegou os olhos dos sábios e entendidos teólogos e doutores em divindade do seu tempo. Agora vejam como Cristo vem de era em era, a sua igreja em cada era, em e através do anjo mensageiro de cada era. E vem com uma mensagem para essa era, para chamar e juntar os seus escolhidos em cada uma dessas eras. E agora, como vem no último dia, a sua igreja, a era da pedra angular, vem em seu anjo mensageiro com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando os seus escolhidos com a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E o território para o cumprimento dessa promessa é, pois, a América Latina e o Caribe. Deus não tinha se esquecido dos latino-americanos e caribenhos, mesmo que sua condição econômica e sua condição, suas diferentes fases da América Latina e o Caribe não são tão boas como as dos europeus e como os da América do Norte. Mas no programa divino nos correspondeu a melhor parte, nos correspondeu a parte do lugar santíssimo do seu templo espiritual. E a bênção de Deus é a que enriquece e não acrescenta dores. Assim que, vejam vocês, é melhor ter a bênção de Deus mesmo que a pessoa seja pobre ou o continente seja pobre.
do que ser rico, o continente e as pessoas, e não ter a bênção de Deus. Vejam, o homem rico tinha muita riqueza, mas não tinha a bênção de Deus. E quando morreu, para onde foi? Se foi ao inferno. O homem pobre, o mendigo Lázaro era pobre, tinha problemas de saúde, mas quando morreu, porquanto tinha a bênção de Deus, anjos de Deus foram enviados para enviá-lo ao paraíso, ao seio de Abraão. E ali ele era consolado, e o rico era atormentado no inferno. Assim que vejo que a bênção de Deus é o mais importante para toda pessoa, toda cidade, toda nação e todo continente. Por isso Cristo disse, buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vejam como buscamos o reino de Deus. Quando chega uma era e Deus envia um mensageiro, e por meio desse mensageiro, Cristo e Espírito Santo se manifesta e fala ao seu povo e chame junto a seus escolhidos, aí está chamando o seu povo para entrar no reino de Deus. Aí, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro buscam o reino de Deus, o encontram, entram nele por meio de crer em Cristo e nascer de novo. Assim entram no reino de Deus, e quando entram, são colocados na era correspondente ao seu tempo e estão no reino de Deus, encontraram o reino de Deus, o qual vai crescendo de era em era. E agora, os escolhidos, vejam vocês, de era em era, que entraram no reino de Deus, estiveram em certos territórios. E agora, os que entrarão ao reino de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino, em sua maioria, e diríamos, ou 90 e algo por cento, estão no território latino-americano e caribenho. E depois, Deus tem outros escolhidos, que não são dentre os gentios, os quais também Ele deve trazer e ouvirão a sua voz, e serão colocados no monte de Sião. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 e Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Porque por meio do anjo que sobe de onde nasce o sol, é que Cristo, manifestado nele, estará chamando e juntando esses escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Agora vejam como sempre Cristo teve um homem, um profeta mensageiro para chamar e juntar os seus escolhidos. Por meio desse mensageiro é que Cristo se manifestou e chamou e juntou os seus escolhidos de era em era. E cada grupo está chamado a conhecer seu mensageiro. E para o último dia, conhecerão seu mensageiro, os latino-americanos e caribenhos que estarão escutando a voz de Cristo, a voz do nosso amado pastor, o bom pastor, que deu sua vida por nós na cruz do Calvário. Cristo disse, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como escutaríamos a voz de Cristo? Pois cada um na era que lhe corresponderia viver a escutaria por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo através do anjo mensageiro dessa era, enviado a esse território. Agora, vimos que por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo é que Cristo estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer a todos aqueles que subirão à era da pedra angular, onde Ele está neste último dia, no meio dos latino-americanos e caribenhos. Agora chegamos na parte mais importante do programa divino. Chegamos à parte mais importante do templo do Senhor Jesus Cristo, a parte do lugar santíssimo, sendo construída por latino-americanos e caribenhos, chamados e juntados na era da pedra angular, chamados e juntados por quem? Por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, nos falando no idioma dos latino-americanos e caribenhos, ou seja, nos falando em espanhol. Bem disse o precursor da
segunda vinda de Cristo que os trovões emitiram suas vozes em um idioma desconhecido para ele. Porque a parte da era da pedra angular e dispensação do reino seria manifestada por Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, no idioma do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E nesse idioma escutaríamos a voz de Cristo nos chamando e nos juntando na era da pedra angular e dispensação do reino, e nos revelando todos os mistérios correspondentes ao reino dos céus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a era da pedra angular. E aí é onde estão os maiores mistérios do reino dos céus. Na era da pedra angular, ou seja, na era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Onde estava Deus manifestado em toda a sua plenitude no templo? No lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. E desde onde Deus falava a Moisés para que Moisés falasse ao povo hebreu? Desde o lugar santíssimo. Sobre o propiciatório estava Deus no meio dos dois querubins de ouro. E de onde Deus falará ao povo hebreu, Jesus Cristo ao povo hebreu, desde seu templo espiritual, desde sua igreja? Pois desde o lugar santíssimo do seu templo espiritual, desde a era da pedra angular e desde a América Latina e o Caribe, será que sairá a mensagem para o povo hebreu, a mensagem do Evangelho do Reino. E agora, esse mistério, veja onde estava. Estava no lugar santíssimo. Deus tinha dito a Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 21 ao 22, diz: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Desde onde Deus disse a Moisés que falaria tudo que ele mandar para os filhos de Israel? Desde o propiciatório do meio dos dois querubins de ouro. E agora, Cristo esteve materializando todas as coisas que estão no templo que Moisés fez e o templo que Salomão também fez. Vejam vocês, o candelabro, o candeeiro com suas 7 lâmpadas ou 7 chamas são materializados nas 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. E assim por diante, Cristo esteve materializando em sua igreja, em seres humanos, as coisas que estão no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. As 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo que Salomão construiu e o templo que Moisés construiu. E as coisas correspondentes à era da pedra angular e dispensação do reino correspondem ao que estava no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu e o tabernáculo que Moisés construiu. E são a representação aqui na terra das coisas que estão no céu, no lugar santíssimo do céu, do templo que está no céu. Ou seja, as coisas que estão lá no céu, no trono de Deus, são representadas na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E vejam vocês todas essas coisas que estão lá no céu e depois estavam representadas no tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Cristo as materializa em seres humanos, ou seja, que é em seres humanos que todas as coisas que estão no céu seriam representadas aqui na terra. E agora isso é um mistério maior do que nós podemos imaginar. Porque tudo que foi visto ali, no tabernáculo que Moisés construiu, ali no lugar santíssimo e no templo de Salomão, e tudo que vemos no templo que está no céu, no lugar santíssimo, no trono de Deus, tudo isso tem que se converter em seres humanos, ou seja, tem que se cumprir em seres humanos, os quais estarão aí no lugar santíssimo. E vejam vocês, este é um dos grandes mistérios do reino de Deus, os maiores mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, estão onde? Na era da pedra angular, na dispensação do reino. Estão onde? No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E
Essa parte do templo, em sua materialização, corresponde aonde? A América Latina e o Caribe. Significa então que os maiores mistérios da Igreja do Senhor Jesus Cristo seriam cumpridos, seriam abertos, revelados onde? Na América Latina e o Caribe. Vejam vocês. No lugar santíssimo estava a presença de Deus, a Shequina. E ali estava o maná escondido também. E ali estavam as tábuas da lei. E ali estava a vara de Arão que reverdeceu. E ali também foi colocado o incensário quando o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E ali era colocado o sangue da propiciação, o sangue da expiação do bode. E vejam vocês como também ali estava o nome eterno de Deus. Deus ordenou a Moisés construir um tabernáculo onde estaria o nome de Deus. Um tabernáculo para o seu nome. E também quando Salomão construiu o templo para Deus, na cidade, ordenada por Deus para a construção desse templo, e estava construindo o quê? Um templo para o nome de Deus. Agora, em que parte desse templo estava o nome de Deus? Pois onde estava Deus. Estava no meio dos dois querubins de ouro, aí estava o nome de Deus. Porque ali estava a Shequina, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. E o que disse Deus ao profeta Moisés, em Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante: eu envio o meu anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouves a sua voz. Não te rebeles contra ele, pois ele não perdoará a vossa rebeldia, pois o meu nome está nele. Onde estava o nome de Deus? O nome eterno de Deus estava onde? No anjo do Senhor. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam onde estava o nome de Deus. Estava na manifestação de Deus. Nessa manifestação de Deus, o qual é chamado o anjo do Senhor, ou seja, nesse homem da sexta dimensão, que é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o verbo também chamado verbo, ali estava o nome de Deus. E quando esse anjo, o verbo, se fez carne e habitou entre os seres humanos, tomou o nome de redenção, o nome Jesus, para realizar sua obra de redenção como Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário, o qual efetuou há 2000 anos aproximadamente. E agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos diz assim, Cristo nos diz: vamos ver aqui o que nos diz. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu nome novo. Agora vejam vocês, isto é um mistério. Cristo dizendo que ele tem um nome novo. E está dizendo que escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus, que é o nome eterno de Deus e o nome da cidade do nosso Deus, o nome da Nova Jerusalém. O nome da Nova Jerusalém é o nome eterno de Deus. Ou seja, que a Nova Jerusalém, como nome, terá o nome eterno de Deus. E vejam vocês, temos também a promessa de que Cristo escreverá esse nome sobre o vencedor. E também diz: o meu nome novo.
E o nome novo do Senhor, que é o mesmo nome, eterno de Deus. Há acaso um nome melhor para a cidade do nosso Deus do que o nome eterno de Deus? Não há. Há cidades aqui na Terra que têm o nome de algumas pessoas. Por exemplo, Santiago do Chile, a capital. E assim também há inúmeras cidades nesta terra que têm o nome de alguma pessoa. E há algum nome melhor para a nova cidade, a Nova Jerusalém, do que o nome eterno de Deus? Eu não encontro nenhum melhor. E agora, para Jesus Cristo, um nome novo para Jesus Cristo. Há algum outro nome melhor do que o nome eterno de Deus? Não há. É o mesmo nome. O nome de Deus, o da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E esse nome, Cristo disse, eu escreverei sobre o vencedor. Assim que haverá um vencedor que virá à terra portando esse nome. Assim como a primeira vinda de Cristo se cumpriu, e o véu de carne onde se cumpriu, portou o nome de redenção. E ele realizou a obra de redenção usando esse nome de redenção. Jesus significa Salvador, Redentor. Significa o mesmo que Josué. Agora, para a segunda vinda de Cristo, o nome eterno de Deus e da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo tem que ser manifestado. E onde estava? No tabernáculo? No templo? Estava no lugar santíssimo, porque ali estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, nessa luz da Shequina. E agora, o anjo do Senhor, quando veio em carne humana, 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus, ali, estava portando o nome de redenção, o nome Jesus. E quando, no último dia, estiver manifestado aqui na terra o anjo do Senhor, o anjo do pacto, ele virá com o nome eterno de Deus. Onde virá a sua igreja? A que lugar? Ao lugar santíssimo. E estará no meio do quê? Dos dois querubins de ouro que são os ministérios de Moisés e Elias. Assim que podemos ver a bênção tão grande que a América Latina e o Caribe têm, onde a parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo seria materializada em seres humanos e estaria aí o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Esse mistério do nome novo do Senhor Jesus Cristo é um mistério na mente de Deus que no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, seria revelado. Esse é o nome que Cristo usará em sua vinda com seus anjos, e usará durante o reino milenial, e usará em sua obra como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E esse será o nome que ele usará como filho do homem e filho de Davi, para se sentar no trono de Davi, assim como quando os patriarcas e também Jacó ou Israel se encontraram com José no Egito e ele se revelou a eles. Vejam, o nome que José tinha não era conhecido por Israel, não era conhecido por Jacó, nem pelos irmãos de Jacó. Era um nome gentil, Zafenat Panea, nome que foi colocado pelo faraó quando o sentou como segundo no trono. E agora, o nome que Jesus Cristo recebeu no céu, o nome novo de Jesus Cristo, que é o nome eterno de Deus, é quem ele estará manifestando no último dia, e esse será o nome que Cristo terá em sua vinda, se revelando ao povo hebreu.
E esse nome, vejam vocês, estará manifestado onde? No lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E esse nome será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo para dar a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e assim dar a fé para ser transformados e raptados. Assim como para salvação a fé é a revelação é a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, com o seu nome de redenção. O nome Jesus, agora para serem transformados e raptados, a fé de rapto é a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo com seu nome novo. E bem-aventurado quem não encontra tropeço nesse nome e no vencedor que trará esse nome. Porque para ser revelado o nome, pois tem que estar manifestado em um homem. Essa é a forma em que ele o revela ao seu povo e essa é a forma em que se cumpre essa promessa e é aberto esse mistério aos escolhidos de Deus no último dia. Vocês encontrarão através da Escritura que nos fala do nome novo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos fala de um nome novo em uma pedrinha branca. Essa pedrinha é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo com o quê? Com um nome novo. Com o nome novo que recebeu quando subiu ao céu. O nome eterno de Deus. Também nos fala em Apocalipse capítulo 19 do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Espírito Santo. A vinda de Cristo em Espírito Santo em carne humana no último dia nos fala desse cavaleiro com um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Esse nome é o nome eterno de Deus. Diz isso, seu nome é o Verbo de Deus. É o Verbo vindo em carne humana, o anjo do pacto vindo em carne humana no último dia e se manifestando conforme a sua promessa no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E assim é como esse nome estará manifestado na vinda do Filho do Homem, na vinda do anjo do pacto, com os seus anjos, neste último dia. Diz, no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o nome eterno de Deus, para a introdução do reino milenial. E do sétimo milênio, e da era da pedra angular e da dispensação do reino, para assim chamar e juntar os escolhidos de Deus, colocá-los na era da pedra angular e nos dar a fé, a revelação do Evangelho do Reino, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, e assim ser preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Assim que serão transformados e raptados latino-americanos e caribenhos pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, pertencentes à era da pedra angular, os quais estarão escutando a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e o Caribe. Agora, vimos como é que ele vem neste último dia. Vem a sua igreja, a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo na América Latina e o Caribe. Vem o Filho do Homem com seus anjos, conforme a sua promessa, e vem nos falando diretamente à alma, ao coração, e nos revelando, nos dando a conhecer, nos revelando essas coisas e até nos revelando sua vinda e seu nome novo. O nome novo que
Ele estará usando em sua vinda no último dia, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com esse nome, ele reinará durante o reino milenial. Mas o povo hebreu saberá que esse que vem com esse nome novo, manifestando-se em carne humana em seu anjo mensageiro, é o mesmo que 2000 anos atrás veio com o nome Jesus. É o anjo do Senhor, o anjo do pacto, vindo com o nome eterno de Deus. Porque o anjo do Senhor é o portador desse nome eterno de Deus. Não te rebeles contra ele, pois ele não perdoará a vossa rebeldia, pois o meu nome está nele. E quando se manifeste no último dia, em seu anjo mensageiro, estará manifestando também o seu nome, o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E assim será trazida a revelação do nome novo por meio da manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor em carne humana, em seu anjo mensageiro. E por meio da pregação do anjo do pacto através do seu anjo mensageiro, este mistério será revelado aos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora podem ver como haverá um grupo de pessoas que receberá Cristo em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na manifestação do Filho do Homem com seus anjos, em seu anjo mensageiro, portando Cristo, seu nome novo, no último dia, e se manifestando com seu nome novo em sua vinda, na era da pedra angular e dispensação do reino. E assim, nos dando a revelação da sua vinda com seu nome novo. E assim, ele nos mostraria a sequência que todo o programa divino que ele realiza na era da pedra angular estar em acordo com tudo que foi prometido através das Escrituras do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Agora, podemos ver que no programa divino sempre há sequência. Quando as pessoas não podem ver que há uma sequência, então esse não é o programa divino. Esse é um programa humano, inventado por sabedoria humana. Porque o programa divino tem uma sequência, desde o Gênesis até o Apocalipse. E o que é falado no Apocalipse concorda desde o Gênesis até o Apocalipse. E tudo que Cristo revelar nesse último dia tem que estar em sequência com as coisas que foram prometidas desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Assim que podemos ver que o programa de Deus é perfeito, tem sequência e as coisas do Novo Testamento estão baseadas no Antigo Testamento. Por isso vocês encontrarão Cristo falando coisas que ao vocês buscarem no Antigo Testamento já tinham sido faladas no Antigo Testamento. Se vocês buscarem as bem-aventuranças, vocês as encontram no Antigo Testamento também. As encontram nos Salmos, nos Provérbios e assim por diante, e em diferentes profecias. Por exemplo, os mansos herdarão a terra, isso também tinha sido falado no Antigo Testamento. E assim por diante, vocês encontrarão que o Novo Testamento
dá testemunho do que Deus tinha falado no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento dá testemunho do que Deus falaria e faria no Novo Testamento, vem? E estão completamente unidos. E agora, podemos ver que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento há profecias para este último dia, no qual nós estamos vivendo. E estão faladas em parábolas, em provérbios e em diferentes formas, em tipos e figuras, mas a pergunta dos discípulos foi: por que tu lhes falas por meio de parábolas às pessoas? Cristo disse: porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é concedido. E agora, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e o Caribe, a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus correspondentes à era da pedra angular e à dispensação do reino e ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e ao programa divino correspondente à América Latina e o Caribe. Todos esses mistérios contidos no lugar santíssimo no templo espiritual de Cristo, na parte do lugar santíssimo na era da pedra angular e na dispensação do reino, é concedido a vós conhecê-los neste último dia na América Latina e o Caribe. Por isso é que Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estaria nos revelando todas estas coisas que em breve deve acontecer, e isso é o que estivemos tendo por muitos anos, mais de 20 anos. E por isso é que já atualmente obtivemos o conhecimento de onde está Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja e cumprindo uma era, a era mais importante, a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Vimos que estes mistérios do reino dos céus, ou do reino de Deus, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, correspondentes a este último dia, vejam, vocês estavam na parábola, por exemplo, do trigo e do joio, o correspondente ao fim do século, também na parábola da rede, o correspondente ao fim do século, onde ele disse que enviará os seus anjos. Para que tempo? Para o fim do século. A presença do ministério dos seus anjos é o sinal mais claro que chegamos ao fim do século. Ou seja, a presença dos ministérios de Moisés e Elias é o sinal que chegamos ao fim do século. E o recolhimento dos escolhidos do trigo estava prometido para esse tempo. Agora, podemos ver também que o juízo divino está próximo, porque o joio será atado em feixes e será lançado no forno de fogo para ser queimado. Ou seja, que o sinal do fim do século é a vinda de seus anjos, a vinda de Moisés e Elias, com esses ministérios sendo manifestados e chamando e juntando os escolhidos com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino. Estes ministérios são os que realizam este trabalho. São os ministérios que Jesus Cristo e Espírito Santo manifesta no último dia em seu anjo mensageiro. E manifesta também o ministério de Jesus pela segunda vez, assim como manifesta o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. Estes são mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, para serem revelados, para serem abertos aos escolhidos de Deus no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e o Caribe. E por isso é que estes mistérios estiveram sendo abertos por todos estes anos que estiveram transcorrendo, e a cada dia, Cristo, em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, nos dá mais e mais luz, como o sol faz pela manhã,
que nos dá um pouquinho de luz quando está amanhecendo e podemos ver alguma coisa e dizemos, eu vejo isto, nisto que estou vendo, neste objeto. E depois, a hora, o olhamos novamente e há mais luz. E o vemos mais claro. E podemos ver outros detalhes. E passa outra hora mais, olhamos novamente e está sendo iluminado com mais luz do sol. E podemos ver mais detalhes e podemos ver todos os ângulos, todos os lados disso que estamos olhando. E assim é quanto a cada tema bíblico correspondente ao último dia. À medida que vai subindo o dia, à medida que vai clareando o sétimo dia milenial, ou seja, o sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus, vamos vendo todos estes temas proféticos correspondentes ao último dia, os vamos vendo com mais luz e vamos vendo mais detalhes de cada um destes temas, os quais foram falados em parábolas e em provérbios e em diferentes profecias no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Vejam como Cristo, quando falou da vinda do Filho do Homem, o falou com diferentes parábolas. O falou em diferentes formas. Ou seja, que em cada uma das formas que ele usou para falar da segunda vinda de Cristo, ele estava focando certo ângulo da vinda de Cristo. E para poder compreender plenamente a segunda vinda de Cristo, temos que entender todos esses diferentes ângulos apresentados em diferentes parábolas e diferentes profecias. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo apresentada com o nascimento do sol da justiça, de Malaquias capítulo 4, versículo 2. E a segunda vinda de Cristo com seu rosto como sol. Vejam, tudo isso tem um significado. Portanto, é preciso vê-lo desde o ponto de vista do que representa o sol. O sol, sendo o astro-rei, representa a segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um ângulo da segunda vinda de Cristo. E assim por diante, podemos buscar todas as profecias correspondentes à segunda vinda de Cristo e as diferentes formas proféticas, simbólicas utilizadas. E podemos ver assim o que significa cada um destes símbolos, cada uma dessas parábolas, e assim ter um quadro claro do que é a segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Bom, continuaremos nas próximas conferências falando destes mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, e vocês estarão escutando por vídeo, mas estarão escutando e estarão obtendo a cada dia um quadro mais e mais claro do que é a segunda vinda de Cristo com os seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta. Na era da pedra angular e dispensação do reino e último dia aí, território da América Latina e o Caribe. Onde estão os que veriam essas profecias sendo cumpridas no último dia? Aqui estamos. Aqui há um grupo em Lima, Peru, e também em toda a República do Peru e em todas as nações latino-americanas e caribenhas. Em cada nação há um grupo de pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, que veriam o cumprimento dessas profecias no último dia e veriam o significado de todas essas profecias, porque
tudo seria revelado a eles e os sábios entenderiam. E onde estão estes sábios? Aqui estamos. E em que era? Na era da pedra angular. E em que dispensação? Na dispensação do reino. E em que dia? No último dia, o dia do Senhor, o sétimo milênio. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho dos mistérios do reino de Deus e o reino de Deus, o reino dos céus aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que são os mistérios da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os mistérios do reino dos céus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando o testemunho dos mistérios do reino dos céus, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. É um mistério, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam como esse mistério esteve sendo aberto a todos os escolhidos de Deus, já era neste tempo que fica aberto plenamente. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. E continuem passando um tempo cheio das bênçãos do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E passem todos muito boa noite.